Língua Portuguesa, revisão gramatical para a Polícia Civil do Paraná, primeira parte. Olá, minha gente, eu sou o professor Nelson Sartori, professor de Língua Portuguesa. Estou aqui hoje com vocês para fazermos uma super revisão aqui em cima de algumas questões da Universidade Federal do Paraná. Lembre-se de uma coisa, a Universidade Federal do Paraná é a instituição que agrega sessões de organização de concursos. Nesse caso, quem está organizando essa prova é a NCE, o Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então é o quê? Uma sessão presente dentro da Universidade Federal do Paraná que está organizando esse concurso, ou seja, está elaborando as questões para isso. Então, foi em cima desse tipo de prova, ou seja, das questões anteriores, dessa referência que nós utilizamos para poder fazer para vocês a revisão. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que a banca vai trabalhar e como ela já trabalhou questões pertinentes do edital de vocês. Então me acompanhe aqui e vamos vendo já a nossa primeira questãozinha, que é uma questão, olha só, sempre quando a gente for fazer qualquer tipo de estrutura, o que nós temos de fazer é avaliar a estrutura da questão como um todo, não é assim? Então veja só, o que nós temos aqui? Ó? Temos no enunciado assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Ele não quer corretamente as lacunas. Então o que nós temos? Olha só, veja, nós temos colunas aqui que são propostas para preencher as lacunas que estão lá em cima, não é assim? Sim ou não? Ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Viram o que eu fiz? Eu organizei para poder ter clareza. Ó, então eu tenho 1, 2, opa, olha só, 2, 3, 4 e 5. Eu posso começar por qualquer uma delas, tá? Por quê? Porque eu posso ter mais facilidade em um conteúdo do que no outro, tá? Você vê que na primeira ele está trabalhando a regra do emprego do hífen, que eu sei que muita gente às vezes acaba se esquecendo, por quê? Por causa da reforma, das novas regras, já não sabia antes, agora então bagunçou mais ainda. Pessoal, ele coloca aqui ó, a palavra primeira-ministra, tá bom? Se você observar aqui, ó, ele vai colocar o seguinte, tá? Lendo o texto como um todo, mas na verdade a gente vai botar foco na parte de dentro, ele coloca assim, ó, Glenda Jackson, a atriz britânica, acaba de estrear como Rei Lear na Broadway. Ela é danada. Nos anos 90, trocou sua carreira no cinema e no teatro por uma cadeira no parlamento. Candidatou-se a prefeita de Londres pelos trabalhistas e foi cogitada para o cargo de primeira-ministra. Pessoal, primeiro-ministro tem de ter hífen, tá? Tem de ter hífen nesse nome próprio. Se fosse estruturado com duas vogais, não, mas só que como eu tenho aqui, sim, então eu tenho aqui, ó, primeira-ministra. Isso me permite eliminar já isso daqui, ó. Mas vamos imaginar que eu não soubesse isso, eu vou para a segunda. Se você olhar aqui, ó, ele coloca duas coluninhas, o A com H e o A sem H. Então, se eu lembro disso daqui, já me ajuda bastante. Por quê? Como é que é o A sem H? O A sem H é para indicar o quê? Tempo. Vou colocar assim, ó, distância. Deixa eu melhorar que está muito lá em cima, né? Distância ou tempo futuro. O A com H é o quê? Para tempo passado e o verbo haver. Tá? Então, a gente tem que saber o que ele quer nessa brincadeira. Então, quando ele coloca assim, ó, voltou ao palco e há tempos foi nomeada numa cerimônia. Concorda que quando eu digo há tempos eu estou indicando o passado? Então, se eu estou indicando o passado, é esse daqui, ó. É esse Azinho. Então, ó, elimino esses dois. Então, perceba que a letra C também já foi embora. Quando chega no item número 3, ele vai colocar a palavra plateia. Pessoal,
O que eu tenho de saber na palavra plateia observando tudo isso? Porque ele trabalha aqui, ó, com o acento, né, ó, plateia. O que ele fez aqui nessa palavrinha? Ele está colocando acento no ditongo aberto e ioiel. Antes da reforma ortográfica, a regra era simples, né? Coloca-se acento agudo nos ditongos abertos e, oi, el, singular ou plural. Mas o que aconteceu? Com a reforma ortográfica, veio a retificação dessa regra, que estava errada. Por quê? Porque ela entrava em conflito com a regra de acentuação das paroxítonas, que diz que não se acentuam paroxítonas terminadas em A ou em. E vejam que plateia é terminada em A. Então, estaria o quê? Errada a acentuação. E está mesmo, certo? É o quê? Eu só vou acentuar agora os ditongos abertos ei, oi, el no plural ou no singular quando eles vierem no final das palavras. Ou seja, monossílabas tônicas ou oxítonas. Então, eu elimino aqui, ó, essa e essa. Se eu elimino essas duas, você já viu que a letra D foi embora também. Não é não? Eu já assinalei, já sei que a A é a minha correta, mas vamos lá. No item número 4, ele quer que eu use o porquê. Tá? Então, vamos ver qual porquê eu tenho que usar. Aplausos, tudo bem. Ela diria, mas por que de pé? Primeiro, que nós temos aqui uma pergunta, não é verdade? Uma interrogação direta. Mas eu sei também que eu posso colocar o meu porquê nessa lacuna acompanhado da palavra motivo. Não posso dizer, mas, porque, motivo de pé? Vejam, quando nós temos esse porquê separado, é essa condição que eu vou colocar aqui, tá? Então, esses dois serviriam, tá? Esse daqui, ó. E os demais, o que nós temos? Tá? Vejam só. A estrutura do porquê separado e com acento é apenas para final de frase. Tá? Então, o porquê separado com acento é final de frase. Então, a gente sabe que os dois estão fora. Tá? Agora, por que esse daqui não é? Porque esse porquezinho aqui, ó, ele é uma conjunção e é utilizada para dar o que? Respostas explicativas ou causais. Então, também não funciona. Tá? O único que funciona é o porquê separado. Como a letra B já foi eliminada, é a letra A mesma. E aí ele mata a última, que é a quinta, com a estrutura papéis, olha só. Tá? Mostrando agora, sim, o acento do ditongo aberto e ioiel, que só ocorre no final das palavras. Então, que só é admitido na primeira e na última, mostrando que a alternativa A é a correta, porque é a única que todos os elementos estão corretos. Tá bom? Bonitinho? Alternativa A, bem explicadinho aí. Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2, ele retoma, olha só, ele coloca duas colunas, ó, aqui, 1 e 2. Tá vendo? Ele fala, ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E eu adoro lacuna, porque com lacuna eu escolho o que eu faço. E olha que interessante que ele pôs aqui pra gente. Ele colocou condições interessantes, que são quais? Primeiro, quando eu digo assim, ó, acerca de, que significa o quê? Acerca, né? É aproximadamente. Quando ele coloca tudo junto, acerca, significa a respeito de. Quando ele coloca com H, a cerca, ele está dizendo o quê? A aproximadamente também. Que é o significado do cerca. Ele coloca cerca igual a aproximadamente. A grande questão aqui é qual? Tá? Eu tenho que agora colocar a minha estrutura dentro desse contexto. Quando ele diz assim, ó, vamos ver qual delas funciona, porque eu tenho dois casos, não é assim? Ó. Então, tenho
1, 2, 3 e 4, já que esse daqui se repete. Tá? Então vamos ver no que ele coloca aqui para a gente vê que todos os outros casos são semelhantes. Então eu digo assim, ó, mais uma vez foi realizada a tradicional festa do Dia do Índio na TI Caxararri, difícil até de falar, localizada em Extrema de Rondônia, tá? A cerca de 400 quilômetros de Porto Velho. Não está dando a distância? Se ele está dando a distância, lembre-se, quem se usa para distância é o A, sem H, tá? Distância e tempo futuro. Esse daqui, ó, é tempo passado ou o verbo existir. Então, o que eu já sei aqui, ó? Que eu vou ter de usar essa estrutura. Então, ó, eu estou indicando essa forma. A, aproximadamente. Tá? A cerca, né? Separadinho. Separado. Então, a cerca. Isso daqui já mata a questão para mim, a gente já sabe, né? Mas vamos ver no que ele pede na segunda. Na segunda ele diz assim, ó. Na outra, reportaram a aproximação do homem branco há cerca de 80 anos na região. Ou seja, no passado, né? Há 80 anos no passado, isso daí foi reportado. Então, eu tenho aqui o A com H. Então, é o quê? A cerca, que é a nossa alternativa A. Tá bom? Vejam só. O que nós temos aqui, ó? O acerca, que é aproximadamente, né? Só que ele está dando o quê? Aproximadamente no futuro ou distância. Cerca é só aproximadamente. A cerca é a respeito de, não é disso que estamos falando. E o acerca aqui embaixo, corretinho, bonitinho. Tá? Então, o que acontece aqui dentro dessas condições? A gente fecha com a alternativa A. Entendeu por quê? No primeiro, ele está dando a ideia do quê? De distância. A aproximadamente 400 quilômetros. Então, é o A sem H e o cerca. No último, ele vai estabelecer a relação de tempo passado há cerca de 80 anos. Então, ele aponta para o passado, tem que ser o A com H e o cerca separado. Alternativa A de água, mostrando a correta. Questão número 3, vamos lá? Ele diz o seguinte, assinale a alternativa correta. E ele vai dizendo quais são, ó. 1, 2, 3, 1 e 2, 1 e 3. Então, vamos ver no que ele fala aqui, ó. Nessa questão 3, então, a gente tem que ler a estrutura. Ele diz assim, ó, na frase, quando encaram as fotos durante a inspiração, os indivíduos as reconheciam como amedrontadas mais rapidamente do que quando faziam o mesmo durante a expiração. Então, veja, a pessoa está respirando e inspirando. Então, ó, quando encaravam as fotos durante a inspiração, puxando ar, os indivíduos as reconheciam como amedrontadas mais rapidamente do que quando faziam o mesmo durante a expiração. Então, uma coisa acontece mais rápida do que outra. Então, o que eu tenho aqui? Ele está dizendo que a expressão sublinhada mais rapidamente do que introduz uma ideia de proporção. Não, não é não. É uma comparação e uma intensidade. Então, ele errou aqui. A1 não serve. Então, ó, quem diz que A1 serve? A. D. E eu sei que estão fora. Então, vamos ao número 2. Na frase, quando a pessoa inspira, em certa medida está sincronizando as oscilações cerebrais do meio da rede límbica. Tá? Por meio da rede límbica. O termo sublinhado introduz uma relação temporal. Quando a pessoa inspira, é verdade. Quando é indicação de tempo. Então, isso daqui está certo. Então, olha só. Essa B aqui já é certeza. Tá? E a 3, por eliminatória, tem que estar errada. A frase, o efeito desaparecia se eles estivessem respirando pela boca, o termo sublinhado estabelece entre as partes uma relação do quê? De causa? Lógico que não. Lógico que não. É o quê? Aqui sim, não é? O efeito desaparecia se caso fizesse na hipótese. Então, eu tenho uma ideia aqui, ó, de hipótese.
de possibilidade. Consequentemente, isso daqui é o quê? Essa daqui é a relação nossa de condição. Tá? De condição. Então, não tem nada a ver com a ideia que ele dá aqui, ó, que o C está dando ideia causal. Não está, não. Está errada também. A alternativa correta é a B de bola. Só para confirmar a estrutura. Número 4, vamos ver essa questãozinha aqui, que ela é bem simples e direta. Né? A questão 4, ela joga a gente para o seguinte, ó, nesse trecho, estabelece-se entre as ideias expostas uma relação do quê? Então vamos ver no que ele coloca aqui. Ó. Quanto mais participam em redes sociais e chats online, veem vídeos na internet, baixam músicas ou fazem outras atividades do universo digital, mais os adolescentes tornam-se propensos. Veja o que ele colocou aqui, ó. Quanto mais eles participam, mais tornam-se. Você percebe que quanto mais uma coisa acontece, mais a outra ocorre também? É como se uma impulsionasse a outra, que nós temos aí uma relação de proporção. Tá? De proporção. Lembrando, causa, o que é causa? Causa é o gerador de problemas. É sempre um fato anterior, tá? Sempre um fato anterior. Finalidade é o quê? Localização, na verdade é o alvo, né? O objetivo que você quer atingir. Temporalidade é o momento mesmo, tá? É o tempo. E comparação é uma relação entre elementos, conforme suas semelhanças, igualdades e diferenças. Tá? Não, é igual, vou melhorar. É semelhança, inferioridade e superioridade. Agora sim. Tá bom? Então, nenhuma dessas relações se estabelece, a letra D é a mais apropriada. Vamos lá para a questãozinha número 5. Questão número 5, ele coloca aqui para a gente, olha só, os termos sublinhados indicam. Então, nós temos dois, o como e o caso. Eu posso tentar resolver por qualquer um dos dois, mas vamos pegar na sequência. Como ninguém se interessou em continuar o projeto, decidimos cancelá-lo. Veja que você tem duas situações. Eu vou cancelar e ninguém se interessou em continuar. Tá? Veja só que ninguém se interessou, esse é um fato que ocorre antes. E gera o posterior. Tá? E gera o posterior. Então, o que nós temos aqui nessa relação? Aqui eu tenho causa. E aqui, ó, consequência. Tá? Quando eu digo caso, que é a segunda condição, aqui eu estabeleço novamente uma condição igual. Caso haja algum interesse na hipótese, na possibilidade, então o que eu tenho aqui, ó, é uma condição. Isso é condicional. Tá? Então, olha aqui, ó. Causa e condição. Tá bom? Então, fica bem bonitinha essa daqui. Por quê? Porque a gente vê através dos elementos que estão expostos ali. Questão número 6. Olha o que ela faz aqui pra gente. Tem que estabelecer novamente coluna, não é? Ó, também, e, mas, tá? Eu gosto de fazer assim, olha, pra gente nunca confundir. 1, 2, 3 e 4. Então, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, olha o que ele coloca aqui pra gente. Ele quer colocar o também, que é soma, e o porém, que é contradição, não é assim? Então, vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ele diz assim, ó.
Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo dependem de florestas para abrigo, trabalho, alimento, água, medicina e segurança. As florestas absorvem o carbono, estabilizam o clima, regulam os ciclos de água. Você concorda que as pessoas dependem, tá? E as florestas absorvem carbono, são coisas boas, elas dão para o homem coisas boas e absorvem o que é ruim, dando a ele coisa boa. Isso significa que tanto na primeira relação quanto na segunda, eu tenho ideias positivas que se somam e não que se contrariam. Por isso, o porém não serviria para mim. Tá bom? Aí eu vou para número 2, para ver o que ele fala. Aqui, ó. Então, as florestas absorvem o carbono, estabilizam o clima, regulam os ciclos de água. Aí eu vou dizer o quê? Fornecem habitats para a biodiversidade. Perceba que ele faz coisa positiva e ainda assim, e também fornece habitat para a biodiversidade, ou seja, mais uma coisa positiva. Então eu não posso ter o mais que adversativo, eu tenho de ter quem? O E. Então o 2 fica melhor. Então ele coloca aqui no 1 também. No 2 eu ponho o E. Vamos para o 3 agora. Olha o que ele coloca aqui. Ó. Investir em uma floresta saudável, afirma o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, não é só vital para o bem-estar humano e ambiental, também é crucial. Ó, ele fala não só, como também, ou seja, não só, mas também. Tá, posso dizer não só ou também? Não funciona. Pode ser o não só e também? Até serviria, tá? Mas mesmo assim eu vou atribuir aquele e à condição de oposição. Mas aí ele fecha assim, ó. Também crucial, tá? Mas se você for observar, eu já matei tudo, né? Aí ele coloca assim, ó. Não é só vital para o bem-estar humano e ambiental, mas também crucial na transição para uma economia verde, tá? Uma economia verde. Aí ele diz assim, ó, apesar de todos esses benefícios vindos da floresta, elas ainda estão sendo destruídas, tá? Perceba que o senão não funciona, eu tenho que colocar um no entanto. Por quê? Porque apesar de tudo, você vê, ó, apesar de todos esses benefícios que estão lá em cima, elas ainda estão sendo destruídas. Então eu tenho internamente uma oposição. E quem faz a oposição é o no entanto nesse contexto. Tá bom? Bom, moral da história, a alternativa A é a correta. Por quê? Porque é aquela que cabe bonitinho dentro dessa estrutura. Vamos lá, vamos ver a questãozinha número 7. Olha o que essa questão número 7 faz. Ela trabalha o seguinte agora, né? Ó, assinale a alternativa completa corretamente as lacunas, adoro lacunas. Na ordem que aparece, ó. O que eu observo aqui? É a construção dos verbos, ó. Tá? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o que ele coloca aqui pra gente? Vamos lá. Você já ouviu falar que usamos apenas 10% do cérebro? Se isso o quê? Se isso seja verdade, não serve. Se isso fosse verdade, ou se isso for verdade, vamos ver? Se isso fosse verdade, imagine se um dia alguém... Perdão, tá? Imagine se um dia alguém se isso for verdade, vamos colocar um for. Se isso for verdade, imagine se um dia alguém conseguirá, tá? Então, imagine, se isso for verdade,
imagine se um dia alguém conseguirá usar o cérebro todo. Não é estranho? Vamos colocar o fosse? Então, olha aqui, ó. Se isso fosse verdade, imagine se um dia alguém conseguisse usar o cérebro todo. Quão desenvolvido não seria ou coisa parecida? Então, aqui, ó, a gente percebe muito bem que o for não vai funcionar. Tem que ser o fosse. Tá? Se isso fosse verdade. Tá? Agora a questão é qual? Conseguisse ou consegue? Ó, se isso fosse verdade, imagine se um dia alguém consegue usar. Não, não é se fosse, tá? Se isso fosse verdade, imagine que um dia alguém, o quê? Conseguisse. Tá? Por que eu conseguisse e não consegue? Tá, ó, primeiro que nós já eliminamos isso daqui. Ó. Então, é conseguisse ou consegue, né? Ó, se isso fosse verdade, imagine se um dia alguém consegue. Não é se alguém conseguisse. Se isso fosse verdade, imagine se um dia alguém conseguisse usar o cérebro todo. Tá? Quão desenvolvido, tá? Não o quê? Esteja? Não. É não estaria. A própria sonoridade, né? Ou seja, a metafonia indica para a gente qual é a construção, né? Ou seja, não há uma combinação de estruturas, tá? Então, numa dessa, ó, eliminamos todas. Menos a alternativa B, que aceitou todas as condições. Bacana? Vamos lá, ó. Questãozinha número 8. Vamos ver como é que ele trabalha. Ele diz o seguinte na 8. Ele fala assim, ó. Assinale a alternativa em que as formas verbais estão grafadas corretamente. Essa daqui é simples. Então, vamos lá. Então, ele quer o correto. Então, vamos vendo. Nem todos os armários contêm livros. Pessoal, não são os armários? Os armários contêm, com acento circunflexo, livros. Alguns só armazenam papéis avulsos, está fora. Depois, diversas iniciativas de edições colaborativas compõem o cenário. Quem que compõe? Não são as iniciativas? Então, iniciativas compõem. Faltou o M aqui, está errado. Letra C. Não são muitos os estudantes que retêm as informações. Pessoal, quem retém? Não são os estudantes? Sim, então deveria ser no plural, com acento circunflexo. Está fora. Letra D. O aparelho mantém o usuário conectado. O aparelho mantém, tem que ter um acento aqui. O usuário conectado por horas, de forma prejudicial à saúde. Então, a última tem que estar certa. Os especialistas veem, do verbo ver, dobro E, sem acento, com bons olhos a iniciativa de jogos terapêuticos. Beleza. Matou bonitinho. Vamos lá? Vamos ver a nona? Olha a nona, vamos ver no que ele coloca aqui pra gente. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, o que ele coloca? Ó, percebeu? Prejudica elas, prejudica-lhes, as prejudica, lhes prejudica e prejudicá-las, tá? Então, a gente tem que saber qual é a estrutura. Quando eu olho para cá, eu digo aqui, ó, de que algo, falo assim, olha, inteligentes até de que algo que prejudica é um direito inadfensável. Você concorda que é o seguinte, ó, vamos ler, tão poderosa que basta investir por alguns anos numa propaganda bem feita para convencer pessoas inteligentes até de que algo que prejudica é um direito. Pessoal, como eu tenho o meu que aqui, ó, eu tenho o pronome sendo atraído. Então, vejam só, quem poderia ser? Esse não, tá? E esse não. Então, eles prejudica ou as prejudica. Pessoal, quem prejudica? Prejudica alguém, tá? Então, é o quê? Que as prejudica, tá? Então, que as prejudica, tá bom? Então, alternativa C. Então, é uma questão de colocação pronominal, não é não?
Vamos ver a última desse bloquinho aqui, ó. Ele pede mais uma vez para a gente colocar o quê? Preencher corretamente as lacunas. Você viu como é característica dessa prova esse tipo de estrutura? Então fique bem atento, porque a gente trabalha assim, ó. E aqui ele traz um outro termo de ortografia bem interessante, não? Ele trabalha o onde e os porquês. Então, olha, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Então, vamos começar vendo o que ele promove aqui, ó, dentro dessa estrutura. Para ter um corpo magro e saudável, não basta contar calorias. Os métodos de emagrecimento mais eficazes são aqueles onde tanto a dieta... Vejam, métodos não são lugares. Então, isso daqui está fora, isso daqui está fora, tá? Posso dizer que métodos de emagrecimento mais eficazes são aqueles em que ou nos quais tanto a dieta quanto os exercícios fazem parte da rotina de quem pretende eliminar quilos extras. Ótimo. Aí ele coloca a explicação, tá? Em que esse combo é mais vantajoso está, vejam, ele está dizendo qual é a explicação. Então, quando ele coloca a explicação, tá? A explicação em que esse combo é mais vantajoso, ele é vantagem em algo, tá? É vantajoso em algo, tá? É isso o que ele está mostrando para a gente. Mas vejam o que ele coloca aqui para a gente, é assim, ó. A explicação por que esse combo é mais vantajosa. Pode ser o porquê? Melhor do que em que? Pode. Então, o em que aqui fica fora. O onde, então, piorou, porque não é lugar. Agora eu tenho que descobrir se é por quê ou pela qual. A explicação. Por quê, tá? Eu não tenho de escolher uma das duas estruturas. Veja só, eu tenho o porquê e pela qual. Lembram que porquê e pela qual se equivalem? Eu posso substituir um pelo outro se for feminino. Esse porquê aqui é explicação. Então, a explicação porque esse combo é mais vantajoso, a explicação porque a explicação pela qual. Então, os outros três não servem. Eu estou entre a D e a E? Não. Por que não? Porque a E já está fora. Então, eu já sei que é o meu porquê separado. Então, olha só. Eu tenho aqui, são aqueles em que, depois, o porquê separado. Porque esse combo é mais vantajoso. Está no fato, tá, de que... Posso dizer, está no fato que, está no fato onde, está no fato em que? Não, é no fato de alguma coisa, está no fato por quê. Tá? Falou assim, as colunas vão ensinando para a gente o que a gente tem que fazer. Ó, se você olhar, a letra A está fora, a letra B, a letra C, a D aceitou todas e a E não aceitou. Então, a alternativa certa é a alternativa D de dado nessa brincadeirinha. Bacana? Vamos lá, a gente volta daqui a pouco com mais algumas questões para reforçar o estudo de vocês. Um abraço, até mais!